Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Naruto Uchiha que despertou. Capítulo 31. Cooperação. Os olhos de Nara Lumin brilharam. Inesperadamente, naquele momento crucial, o clã Uchiha também viera prestar juramento de lealdade. Vale ressaltar que nenhum outro clã o fizera ainda. O que ele valorizava era justamente essa oportunidade de oferecer ajuda em momentos de necessidade. E foi por isso que trouxera os líderes dos clãs Akimishi e Yamanaka para visitá-lo. Contudo, ele jamais imaginou que o clã Uchiha, um dos dois grandes clãs nobres shinobi, faria a mesma escolha. Isso o fez olhar para Uchiha Hirotomo. Até onde ele sabia, Hirotomo era inteligente, mas não deveria ter sido capaz de compreender as complexidades por trás daquele movimento. Então, ele olhou para Uchiha Ryun. Uchiha Ryun pousou sua xícara de chá e acenou com a cabeça com um leve sorriso antes de se levantar e dirigir-se a Hiruzen Sarutobi. Lord Hokage, nosso líder de clã, declarou que de agora em diante, seguiremos suas ordens sem questionar. Uchiha Hirotomo também assentiu em concordância. Hiruzen Sarutobi sorriu satisfeito e respondeu: não há necessidade de tais formalidades. Estou honrado pela confiança do clã Uchiha. No futuro, espero que o líder do clã Hirotomo continue cuidando de nós. Somos nós que precisamos dos cuidados do Lord Hokage, respondeu Uchiha Hirotomo com um leve sorriso. Nara Lumin fez uma breve pausa antes de expressar um sentimento semelhante, o que encantou ainda mais Hiruzen Sarutobi. A sessão de chá durou mais de 2 horas com anfitriões e convidados desfrutando plenamente do momento antes de finalmente se despedirem. Assim que Uchiha Ryun e Uchiha Hirotomo saíram do território do clã Sarutobi, Nara Lumin gritou: por favor, esperem vocês dois. Uchiha Ryun e Uchiha Hirotomo paralisaram. Depois se viraram para ver Nara Lumin. Trocaram um olhar antes de Uchiha Hirotomo perguntar: líder do clã Lumin, precisa de alguma coisa? Nara Lumin lançou um olhar profundo para Uchiha Ryun antes de sorrir para Uchiha Hirotomo. Líder do clã Hirotomo, você é realmente visionário. Uchiha Hirotomo ficou momentaneamente confuso, sem saber a que Nara Lumin se referia. Enquanto ponderava como responder, Uchiha Ryun se pronunciou: o líder do clã Lumin não é menos impressionante. Afinal, quando se trata de investimentos, quanto antes melhor. O tom de Uchiha Ryun carregava um leve ar de frieza. Todos os presentes estavam ali para investir, e falar tão diretamente seria um tanto indelicado. Para dizer de forma delicada, era um investimento. Para dizer de forma franca, era uma aposta. Agora que ambos eram conselheiros da facção de Hiruzen Sarutobi, nenhum era superior ao outro. Nara Lumin entendeu de repente. Era realmente aquele homem, ele era o mentor por trás de tudo aquilo. Durante a sessão de chá, ele havia notado Uchiha Hirotomo lançando olhares para Uchiha Ryun mais de uma vez. Ele só se manifestou para confirmar suas suspeitas. É claro que alguém menos inteligente não teria compreendido o significado implícito de sua pergunta. Peço desculpas pela grosseria, Ryun. Como compensação, de agora em diante, o clã Uchiha receberá um desconto de 30% em ervas medicinais do clã Nara. Nara Lumin era um homem inteligente. Mesmo que não tivesse oferecido compensação, não faria diferença. No entanto, considerando o intelecto de Uchiha Ryun, a influência do clã Uchiha e a lealdade compartilhada à facção Sarutobi, ele decidiu oferecer o desconto após ponderar diversos fatores. Quando Uchiha Hirotomo estava prestes a aceitar, Uchiha Ryun o interrompeu. Como clã shinobi companheiros do período Sengoku, o clã Uchiha oferecerá à aliança Ino Shikasho um desconto de 30% em armamentos a partir de agora. Nara Lumin ficou estupefato, assim como os outros 3 líderes de clã. Teriam ouvido direito? Um desconto de 30% em armas? Eram mercadorias valiosas. Uchiha Hirotomo ficou surpreso, mas não contradisse Uchiha Ryun abertamente. Ele assentiu em concordância. Nara Lumin lançou um olhar profundo para Uchiha Ryun antes de sorrir. Obrigado pela generosidade do clã Uchiha. Benefício mútuo, respondeu Uchiha Hirotomo com um sorriso. Nesse momento, Akimishi Torifu se pronunciou. A partir de agora, os restaurantes de churrasco do clã Akimishi oferecerão um desconto de 30% para o clã Uchiha. E poderemos gerar oportunidades de emprego para civis Uchiha. Uchiha Hirotomo ficou chocado novamente. O negócio de churrasco do clã Akimishi não era menos lucrativo que o comércio de armas do clã Uchiha. Além de oferecerem um desconto, eles também proporcionavam oportunidades de emprego para civis. Antes que ele pudesse assimilar completamente a informação, Yamanaka Komokai acrescentou com um sorriso: a partir de agora, o clã Yamanaka está disposto a compartilhar informações com o clã Uchiha. Uchiha Hirotomo mal conseguia conter o sorriso. Quem diria que, ao conceder um pequeno lucro, receberiam tanto em troca? Ele estava eufórico. Os outros líderes de clã sorriram levemente e voltaram sua atenção para Uchiha Ryun. Sua expressão permanecia calma. Ele não estava feliz? Não, ele estava satisfeito. Mas o negociador habilidoso jamais revelava suas emoções. A aliança Ino Shikasho é renomada desde o período Sengoku como um dos grandes clãs. Agora que todos nós somos clã shinobi de Konoha, esperamos que vocês guiem e apoiem o clã Uchiha no futuro, disse Uchiha Ryun com um leve sorriso. Nara Lumin deu uma risadinha. Quando se trata de grandes clãs, o clã Uchiha é a verdadeira potência dos reinos combatentes. Agora que o clã Uchiha contribuiu tanto para a segurança de Konoha, a aliança Ino Shikasho o admira profundamente. Também aguardamos ansiosamente sua orientação. Após as formalidades iniciais, os 2 grupos retornaram aos seus respectivos clãs.
Uchiha Hirotomo não pôde deixar de perguntar, Ryun, você previu que eles retribuiriam quando ofereceu um desconto de 30% em armas? Uchiha Ryun fez uma pausa antes de responder, líder do clã, antes, eles estavam nos testando. Se tivéssemos aceitado o desconto de 30% nas ervas medicinais de imediato, teríamos obtido benefícios imediatos sem perdas. No entanto, teríamos rompido qualquer possibilidade de cooperação com os 3 clãs. Aos olhos deles, seríamos vistos como indivíduos míopes, indignos de parceria. Pensar apenas em receber sem dar nada em troca é comportamento de oportunistas mesquinhos. Nós somos o clã Uchiha, o nobre clã Shinobi. Se nossos líderes não tiverem visão, seremos enfraquecidos cada vez mais. Uchiha Hirotomo corou levemente. Quando Nara Lumin lhe fez a proposta pela primeira vez, ele se sentiu tentado. Comparada à de Ryun, sua inteligência e inteligência emocional eram completamente inferiores. E líder do clã, você acha que obtivemos grandes benefícios hoje? Continuou Uchiha Ryun. Uchiha Hirotomo assentiu com a cabeça. Embora tivessem sacrificado 30% dos lucros com armas, o retorno obtido foi muito maior. Uchiha Ryun balançou a cabeça. O maior benefício hoje não é dinheiro, inteligência ou oportunidades de emprego, é a amizade entre os 3 clãs. De agora em diante, isso servirá como um elo entre o clã Uchiha e a aliança Ino-Shikasho. Ganhamos aliados. Do outro lado, Akimichi Torifu sorriu. Lumin, você é bem generoso. Um desconto de 30% em ervas? Sua esposa não vai te esfolar vivo? Nara Lumin acenou com a mão. Veja quem fala. Você ofereceu 30% de desconto no churrasco e ainda incluiu oportunidades de emprego. Não pense que eu não sei o que você está planejando. Comparado a vocês dois, meu compartilhamento de informações parece insignificante, suspirou Yamanaka Komokai. Nara Lumin deu um tapinha no ombro dele. Komokai, você está enganado. Entre as 3 ofertas, a sua é a mais valiosa. Dinheiro pode resolver assuntos triviais, mas o que o dinheiro não pode resolver é o que realmente importa. Seus olhos brilharam com perspicácia. Akimichi Torifu assentiu. Exatamente, Komokai. Dinheiro é secundário, sua inteligência é muito mais preciosa. Yamanaka Komokai sorriu antes de passar os braços pelos ombros de Lumin e Torifu. Os 3 riram bastante enquanto caminhavam para casa. Uchiha Ryun, um homem interessante. Parece que o futuro do clã Uchiha dependerá dele. Nara Lumin pensou consigo mesmo. Capítulo 32, Reunião. Uchiha Hirotomo arrastou seu corpo ligeiramente exausto e empurrou lentamente a porta de sua casa. No instante em que entrou, ainda se sentia como se estivesse em um sonho irreal. Tudo o que aconteceu hoje era difícil para ele acreditar. Estabelecer relações amistosas com o clã Sarutobi estava dentro das expectativas, mas ainda assim era algo de grande importância. Como Hokage, manter a paz e a estabilidade na Vila da Folha e promover a união e a cooperação entre os vários clãs Shinobi era uma prioridade máxima. No entanto, o que realmente surpreendeu Uchiha Hirotomo foi ter chegado a um acordo de cooperação com o trio Ino-Shikasho. Afinal, os Ino-Shikasho sempre foram muito interdependentes, nunca cooperando formalmente com nenhum outro clã. Mas agora, o clã Uchiha havia de fato quebrado a norma e estabelecido cooperação com eles. Essa foi, sem dúvida, uma atitude inovadora. Ao pensar nisso, Uchiha Hirotomo não pôde deixar de erguer a cabeça e lançar um olhar na direção do pátio de Uchiha Ryun, suspirando interiormente. Era preciso admitir, Uchiha Ryun realmente possuía habilidades e perspicácia extraordinárias. Comparado aos veteranos do clã que só sabiam enfatizar cegamente a chamada glória, Uchiha Ryun era muito mais forte. Enquanto isso, Uchiha Ryun estava sozinho em seu quarto, totalmente concentrado em contar as generosas recompensas concedidas pelo sistema. De repente, um som nítido de notificação soou. Jin, parabéns por concluir a conquista oculta, ajuda em tempos de necessidade. Como o clã Uchiha foi a primeira família a investir em Hiruzen Sarutobi, você é recompensado com uma arma lendária, o leque celestial flamejante, leque dobrável. As bordas deste leque são imbuídas de chamas ardentes. Ele pode ser usado não apenas como uma arma de combate corpo a corpo, mas também aumenta consideravelmente o poder de jutsus do estilo fogo quando agitado durante sua execução. Ao ouvir isso, Uchiha Ryun exibiu um sorriso satisfeito. Jin, outra notificação nítida soou. Uchiha Ryun ficou encantado, pois cooperar com sucesso com o Ino-Shikasho havia ativado uma conquista secreta. Menos inimigos, mais amigos. Além desse som agradável, o sistema o recompensou generosamente com 6.000 pontos. Nesse momento, sua pontuação total havia atingido um número impressionante. Os lábios de Uchiha Ryun se curvaram levemente, revelando um sorriso satisfeito. Ele enfiou a mão no bolso e retirou cuidadosamente o leque do céu flamejante. As bordas do leque brilhavam intensamente, com uma nitidez incomparável. O corpo do leque tinha uma textura translúcida e brilhante, semelhante a um jade vermelho quente e delicado, com um padrão vívido de dragão de fogo impresso nele, como se pudesse saltar da superfície a qualquer momento. Que tesouro! Uchiha Ryun não pôde deixar de se maravilhar interiormente. Com o pensamento, o leque celestial flamejante foi instantaneamente guardado de volta no espaço do sistema. Então, ele fechou os olhos lentamente, parecendo completamente exausto. Para obter o reconhecimento de Uchiha Hirotomo, ele havia ativado à força seu Sharingan de 3 Tomoe. Fazer isso drenou tremendamente sua energia mental.
Apesar disso, ele perseverou apesar da fadiga, primeiro acompanhando Uchiha Hirotomo ao território do clã Sarutobi para estabelecer relações amistosas com Hiruzen Sarutobi, e depois travando uma batalha de inteligência com Nara Shikamaru. Após uma série de conflitos mentais, Uchiha Ryun estava completamente exausto, tanto física quanto mentalmente. Finalmente, ele arrastou seus passos pesados de volta para sua residência dentro do território do clã. Assim que entrou, nem se deu ao trabalho de tirar a roupa antes de se jogar na cama, caindo rapidamente num sono profundo. Contudo, o adormecido Uchiha Ryun não fazia ideia de que na manhã seguinte, os aldeões que haviam difamado o clã Uchiha desapareceram repentinamente sem deixar rastro, como se tivessem evaporado do mundo. Nunca mais se ouviu falar deles. Os membros do corpo de segurança Uchiha saíram de suas casas animados para cumprir seus deveres. Ao longo do caminho, perceberam uma atmosfera completamente diferente da anterior. Os aldeões que cruzaram seu caminho não apenas lançaram olhares amigáveis e respeitosos em sua direção, mas alguns até se aproximaram proativamente, sorrindo enquanto entregavam a cada um deles um copo de água fresca. Essa demonstração de afeto sem precedentes surpreendeu e encantou os membros do corpo de segurança Uchiha. Essas cenas comoventes foram rapidamente relatadas ao líder do clã Uchiha, Uchiha Hirotomo. Nesse instante, Uchiha Hirotomo estava de pé junto à janela, contemplando a luz brilhante do sol lá fora, seus lábios se curvando inconscientemente em um sorriso. Ele pensou consigo mesmo, de fato, a abordagem de Ryun estava absolutamente correta. Ao relembrar a visita da noite anterior com Ryun ao território do clã Sarutobi para concretizar o investimento, e considerando o relatório de hoje do corpo de segurança, sua mente estava tão clara quanto um espelho. Na manhã de hoje, uma importante reunião pós-guerra estava prestes a acontecer. Surpreendentemente, o Hokage Hiruzen Sarutobi havia enviado especificamente seus agentes da Anbu ao território do clã Uchiha para notificar pessoalmente Uchiha Hirotomo sobre a importância de comparecer à reunião. Além disso, antes de partir, o membro da Anbu lembrou especificamente: não se esqueça de trazer Uchiha Ryun com você. Após receber a mensagem, Uchiha Hirotomo não perdeu tempo e dirigiu-se imediatamente à residência de Uchiha Ryun. Ao chegar à porta, bateu levemente algumas vezes, mas não houve resposta. Então ele bateu mais forte e gritou: Ryun, acorde. No entanto, a única resposta que ele recebeu foi um murmúrio vago: Ug, o que você quer? Eu não dormi o suficiente. Deixe-me dormir mais um pouco. Claramente, o mau humor matinal de Uchiha Ryun havia se manifestado e ele se recusava a levantar. Ao ver isso, os olhos de Uchiha Hirotomo brilharam quando uma ideia lhe ocorreu. Ele formou selos de mão e murmurou suavemente: estilo fogo, jutsu da flor de fênix. Instantaneamente, duas pequenas bolas de fogo riscaram o ar como meteoros, indo direto para o cobertor de Uchiha Ryun. Uchiha Ryun despertou instantaneamente. Ao sentir o chakra, sua sonolência desapareceu por completo e ele imediatamente entrou em modo de combate. Estilo magnético, grande barreira de vento. Com isso, Uchiha Ryun saltou, erguendo as mãos enquanto uma barreira de vento de areia e ferro surgia. As chamas da flor da fênix pousaram sobre ela e se extinguiram instantaneamente. Somente após reagir, Uchiha Ryun retirou seu chakra. Afinal, a grande barreira de vento isolava tudo, não importava o quão capaz você fosse, você não conseguiria atravessá-la. Líder do clã, qual é a sua? Nem são 8 da manhã e você já está me arrastando da cama. Eu não quero participar de uma reunião tão cedo, resmungou Uchiha Ryun. Uchiha Hirotomo ficou meio sem palavras. O Hokage convocou uma reunião e pediu especificamente por você. Por que você não vai dizer isso a ele? Capítulo 33. Disputa entre anciãos. Uchiha Ryun vestiu suas roupas. Desta vez, ele usava o manto de um ancião do clã Uchiha, inteiramente preto com o símbolo do leque Uchiha nas costas, combinando com seu penteado. Ele parecia um homem realmente bonito. Quando os anciãos mais velhos viram Uchiha Ryun vestido assim, ficaram impressionados. Aquele penteado, aquele rosto, tudo aquilo trouxe à tona muitas lembranças. Durante o período dos estados combatentes, quando ainda eram jovens, eles testemunharam o carisma daquele homem na tenda de guerra Uchiha. O grande ancião da facção dos Falcões parecia respirar com dificuldade. Só voltou a si quando o segundo ancião lhe deu um tapinha no ombro. Quanto aos assuntos de seu neto, ele não sabia absolutamente nada. Vendo Uchiha Ryun vestido assim, não pôde deixar de sentir vontade de se curvar. Tão parecido, muito parecido. Naquela época, Lord Madara era tão arrogante e extravagante quanto agora. Os anciãos tinham opiniões divergentes, mas Uchiha Hirotomo não demonstrou nenhuma reação. Em vez disso, disse: todos vocês já devem estar cientes dos acontecimentos de hoje. De fato, tudo isso se deve ao novo ancião ao meu lado, Uchiha Ryun. Os olhos do grande ancião brilharam. Ele estava, em certa medida, julgando pelas aparências. Como Ryun se parecia muito com Uchiha Madara, e era o líder da facção Uchiha dos Falcões, ele sentia grande simpatia por Uchiha Ryun. O segundo ancião era neutro, não se juntando nem à facção do Falcão nem à da Pomba. Devido a essa personalidade, ele e os Uchihas que o seguiam eram impopulares dentro do clã.
O terceiro ancião e o quinto ancião eram irmãos biológicos mais novos do grande ancião, portanto, naturalmente pertenciam à facção do Falcão. O quarto ancião, no entanto, aliou-se à vila como parte da facção da Pomba. Seu filho era o falecido Kagami Uchiha, líder do clã. Posso perguntar quais as qualificações deste novo ancião para ocupar o cargo com menos de 20 anos? Quem falou foi o quarto ancião. Ele franziu a testa, sentindo que algo estava errado e querendo descobrir o que era. O grande ancião, que não se dava bem com o quarto ancião, bufou friamente. HMPH, quarto ancião, você duvida do julgamento do líder do clã? Se Uchiha Ryun foi escolhido como um novo ancião, ele deve ter a capacidade. O terceiro ancião também zombou. Exatamente. Só por essa cara, ele já pode se tornar um ancião Uchiha. Sua implicação era que Uchiha Ryun poderia ser parente de sangue do Lorde Madara. Preciso dizer mais alguma coisa sobre o talento e a força do Lorde Madara? O quinto ancião assentiu com a cabeça. O quarto ancião olhou para o segundo ancião, mas este manteve a cabeça baixa como se não tivesse ouvido nada. O quarto ancião ficou sem palavras. Será que essas pessoas estavam mesmo julgando apenas pela aparência? Sim, Uchiha Ryun se parecia com aquele homem, mas aquele homem traiu o clã Uchiha. Uchiha Ryun cruzou os braços e observou a cena friamente. Então disse com frieza: qual de vocês tem alguma objeção? Vamos resolver isso com uma luta. Dito isso, ele olhou para os anciãos, e seu Sharingan de 3 Tomoe apareceu. Suas roupas esvoaçaram sem que o vento soprasse enquanto ele encarava o quarto ancião. Os outros anciãos estremeceram. Aquela postura, até mesmo o tom de voz, era 70% semelhante. O quarto ancião franziu a testa e, em seguida, ativou seu Sharingan de 3 Tomoe. Uma kunai apareceu em sua mão enquanto ele dizia calmamente: jovem, não seja tão arrogante. Você pode se machucar. Deixe-me lhe dar uma lição. Com isso, o quarto ancião usou a técnica de cintilação corporal para avançar contra Uchiha Ryun. Uchiha Ryun bufou, depois saltou para trás, batendo palmas. Estilo fogo. Técnica de fogo da sábia Fênix. Seu chakra era chakra natural, então as pequenas bolas de fogo incharam até o tamanho de bolas de futebol. O calor escaldante fez até mesmo os presentes começarem a suar. O quarto ancião franziu a testa, fazendo selos com as mãos. Com um estalo, transformou-se em um tronco, enquanto seu corpo verdadeiro aparecia fora do alcance do ataque. O incêndio Fênix Sage atingiu o solo, criando uma grande cratera com chamas que ainda ardiam em altas temperaturas. Ei, velhote, quer dançar também? Uchiha Ryun olhou para o quarto ancião com um olhar agressivo. O quarto ancião deu uma risadinha. Então, ele usou a técnica de cintilação corporal novamente. É preciso dizer que, como pai de Kagami, sua cintilação corporal era realmente evasiva. O Sharingan de Uchiha Ryun se moveu rapidamente, acompanhando os movimentos do quarto ancião. Nesse instante, o quarto ancião aproveitou uma brecha, surgindo no ponto cego de Uchiha Ryun. Sua kunai avançou ferozmente em direção a Uchiha Ryun. Se o golpe a atingisse, Uchiha Ryun ficaria gravemente ferido, se não morto. Os olhos de Uchiha Ryun se tornaram frios. Esse velho quer minha vida? Com um estalar de dedos, o chakra fluiu e um escudo de ferro materializou-se do nada, bloqueando a kunai do quarto ancião. Clang! Faíscas voaram quando a kunai colidiu com o escudo de ferro. Liberação de magnetismo. O grande ancião, o segundo ancião, o terceiro ancião e o quinto ancião exclamaram boquiabertos. O Kekkei Genkai, liberação de magnetismo. O talento desse garoto era assustador. Ele poderia até rivalizar com Lorde Madara, ou mesmo com o deus do Shinobi. O clã Uchiha tinha esperança de produzir um Hokage. Seus olhos ardiam de desejo e ambição. O que eles não sabiam era que, aos olhos de Uchiha Ryun, o cargo de Hokage não era nada atraente, era até problemático. Liberação de ímã e areia de ferro. Você? O quarto ancião rangeu os dentes. Antes que pudesse dizer mais alguma coisa, Uchiha Ryun estendeu a mão direita sem se virar. Então, ele fechou o punho lentamente. Liberação magnética, encadernação com areia de ferro. Assim que ele falou, o escudo de ferro se dissolveu em areia de ferro espalhada, envolvendo o quarto ancião e o envolvendo completamente. Uchiha Ryun decidiu lhe dar uma lição. A areia de ferro se apertou, aplicando pressão. O quarto ancião cuspiu sangue e então encarou Uchiha Ryun com um toque de medo no coração. Será que esse novo ancião estava planejando me matar? No momento em que seus ossos estavam sendo esmagados, quebrando 3 costelas, Uchiha Ryun acenou com a mão. A areia de ferro se dispersou e o quarto ancião caiu do céu. A facção da Pomba correu para ampará-lo. O rosto do quarto ancião empalideceu enquanto encarava Uchiha Ryun.
Perder a honra era uma coisa, mas com alguém como esse aparecendo no clã Uchiha, como as relações com a vila poderiam melhorar? A integração já era bastante difícil, e agora um gênio como esse havia surgido. Será que os superiores o deixariam passar? Caso contrário, por que seu filho teria? Pensando nisso, seu humor se deteriorou. Capítulo 34. Participação na primeira reunião. A resolução das opiniões dos anciãos foi rápida como um raio, levando menos de 10 minutos para que tudo estivesse resolvido. Nesse momento, Uchiha Hirotomo falou lentamente, já que ninguém tem objeções, declaro oficialmente Uchiha Ryun como sexto ancião do nosso clã Uchiha. Assim que ele terminou de falar, a sala ficou em silêncio, seguido por uma explosão de aplausos e vivas entusiasmados. Contudo, Uchiha Hirotomo permaneceu impassível diante da atmosfera animada. Ele prosseguiu. Além disso, o Hokage me instruiu especificamente a levar Uchiha Ryun a uma reunião importante. Portanto, peço a todos que, por favor, abram caminho. Após dizer isso, um leve sorriso surgiu no rosto de Uchiha Hirotomo. Ao ouvirem isso, a multidão e os anciãos não hesitaram. Rapidamente se afastaram, abrindo um amplo caminho. Uchiha Ryun caminhava firmemente à frente, enquanto Uchiha Hirotomo seguia sem pressa. Os dois foram se afastando aos poucos até que suas figuras desapareceram na extremidade dos terrenos do clã. Depois que eles saíram, a multidão, antes silenciosa, irrompeu em uma algazarra, com pessoas cochichando e conversando entre si. Irmão, por algum motivo, o rosto de Uchiha Ryun me parece familiar, disse o quinto ancião, franzindo levemente a testa e se virando para o grande ancião com uma expressão pensativa. O grande ancião sorriu levemente, acariciando a barba enquanto respondia lentamente. Quinto, quando aquele incidente aconteceu, você ainda era jovem, então é normal que se esqueça. Na verdade, a aparência de Uchiha Ryun é 80% semelhante à do Lord Madara daquela época. Não só isso, mas seu talento extraordinário e a aura única que ele exala são praticamente idênticos aos do Lord Madara. Nesse momento, o grande ancião não conseguiu conter uma gargalhada. O quinto ancião assentiu levemente em concordância, seu rosto marcado pelo tempo revelando um traço de nostalgia. Seus pensamentos foram imediatamente transportados de volta à sua infância, quando tinha apenas 5 ou 6 anos. Por acaso, ele vislumbrara certa vez o lendário Madara Uchiha. Embora muito tempo tivesse passado, o choque daquele encontro fugaz ficou profundamente gravado em seu jovem coração. Entretanto, em outros lugares, o clima era um tanto pesado. Ryun, sua ação anterior não foi um pouco severa demais? Uchiha Hirotomo franziu levemente a testa, suspirando profundamente antes de olhar impotente para o Uchiha Ryun de rosto frio ao seu lado. Uchiha Ryun bufou, seus olhos revelando um toque de frieza. HMPH. Algumas pessoas, depois de servirem de capacho por tanto tempo, são capazes até de matar cruelmente seus próprios clãs. Para essa escória, acho que meus métodos já foram bastante misericordiosos. Ao ouvir isso, Uchiha Hirotomo apenas assentiu impotente, hesitando antes de dizer. Suspiro. O quarto ancião, ele. Contudo, antes que pudesse terminar, Uchiha Ryun parou de repente, seus lábios se curvando levemente em um sorriso discreto. O quê? Chefe do clã, pretende usar esta oportunidade para me dar uma lição? Diante da pergunta de Uchiha Ryun, Uchiha Hirotomo acenou rapidamente com as mãos, balançando a cabeça repetidamente. Não. Vamos. Agora comparecer à reunião é mais importante. Em seu íntimo, ofender um gênio tão raro dentro do clã por causa do mau comportamento do quarto ancião simplesmente não valia a pena. Após receber a resposta, Uchiha Ryun assentiu levemente com a cabeça, e os dois continuaram caminhando em direção ao prédio do Hokage. Ao longo do caminho, cruzaram com muitos outros chefes de clãs e membros da elite, trocando acenos de cabeça ou breves cumprimentos. Entre eles estavam Tsunade, Jiraiya, Orochimaru e os líderes do trio Ino Shikasho. Além disso, havia outros dois, suas pupilas eram brancas. Uchiha Ryun estreitou ligeiramente os olhos com os pensamentos a mil. Após breve reflexão, ele chegou a uma conclusão. O homem mais baixo era provavelmente Hyuga Yashi, dado seu status como filho mais velho da família principal Hyuga. Quanto ao ancião mais alto e imponente ao seu lado, não havia dúvida de que era seu pai, embora seu nome exato permanecesse desconhecido por enquanto. Nesse instante, Uchiha Hirotomo seguiu o olhar de Uchiha Ryun. Ao ver o pai e o filho Hyuga, um leve sorriso surgiu em seu rosto enquanto ele explicava suavemente. Ryun, aqueles dois ali. O mais velho é o atual chefe do clã Hyuga, Hyuga Sekijo. E o jovem e belo homem ao lado dele, se não me engano, deve ser seu filho mais velho, Hyuga Yashi. Uchiha Ryun assentiu levemente em reconhecimento e, em seguida, emitiu um murmúrio suave em resposta. Depois, virou-se para Uchiha Hirotomo e agradeceu-lhe. Dito isso, os dois caminharam lado a lado em direção ao edifício Hokage, onde uma reunião importante os aguardava. Inicialmente, Tsunade não estava interessada. Ter que comparecer a uma reunião tão cedo pela manhã era irritante. Mas quando viu Uchiha Ryun, seus olhos brilharam e ela caminhou até ele. Com um sorriso, ela deu um tapinha leve no ombro largo e robusto de Uchiha Ryun e disse alegremente, Ei Ryun, que surpresa te ver aqui. Uchiha Ryun estava concentrado em outra coisa, mas no instante em que ouviu aquela voz familiar, imediatamente voltou a prestar atenção. Os cantos de seus lábios se curvaram levemente enquanto ele respondia suavemente, sim, uma grande coincidência, Tsunade. Ao lado deles, os olhos de Jiraiya quase saltaram das órbitas ao ouvir a conversa.
Ele mostrou a língua em choque e descrença. O que foi que eu acabei de ouvir? Tsunade, o que está acontecendo aqui? Ele se virou rapidamente para Tsunade na esperança de uma explicação. O rosto delicado de Tsunade corou levemente de imediato, como uma maçã madura. Estranhamente, ela não demonstrou nenhum sinal de raiva, parecendo, em vez disso, um tanto tímida e envergonhada. Naquele instante, Jiraiya sentiu como se uma faca tivesse lhe perfurado o coração, uma dor aguda se espalhando como se uma rachadura profunda estivesse se formando lentamente. Enquanto isso, Orochimaru estreitou seus olhos serpentinos e soltou uma risadinha suave. Deu um tapinha de brincadeira no ombro de Jiraiya e disse, muito bem, pare de viajar na maionese. O velho ainda está nos esperando. Então ele lançou um olhar para o Uchiha Ryun com um sorriso indecifrável e divertido, como se estivesse ponderando algo insondável. Em meio à multidão, Uchiha Hirotomo ficou completamente atônito com o que presenciava. Ele jamais imaginaria que o meticuloso Uchiha Ryun da noite anterior tivesse uma relação tão próxima com a nobre Lady Tsunade, tão próxima que ele podia chamá-la casualmente por um apelido. O rosto de Tsunade permaneceu levemente corado, mas em segundos, ela se virou para Uchiha Ryun e disse, vamos. Esta deve ser sua primeira vez em uma reunião, certo? Lembre-se apenas de ouvir mais e falar menos, Ryun. A reunião terminará antes que você perceba. Uchiha Ryun sorriu e assentiu. Entendi. Dito isso, os dois caminharam lado a lado até o escritório do Hokage, deixando Uchiha Hirotomo sozinho no corredor, questionando sua própria vida. Capítulo 35. Sobre a construção do ninja médico. O escritório espaçoso e iluminado do Hokage era onde Hiruzen Sarutobi se sentava na cadeira que simbolizava a autoridade suprema. Ele fechou ligeiramente os olhos, parecendo sereno enquanto descansava, com as mãos apoiando delicadamente o queixo como se estivesse absorto em pensamentos importantes. Ao seu lado estavam os três anciãos conselheiros Danzo Shimura, Koharu Tatani e Omura Mitokado. Embora todos estivessem relativamente relaxados do lado de fora, no momento em que entraram no escritório do Hokage, uma pressão invisível os envolveu, tornando instantaneamente a atmosfera na sala pesada e opressiva. Diante dessa situação, todos optaram por permanecer em silêncio, sem ousar quebrar o silêncio. Silenciosamente encontraram posições mais ou menos adequadas para se posicionarem e esperaram sem fazer qualquer ruído desnecessário. Essa era, na verdade, uma das táticas comuns usadas por aqueles em posições de poder. Ao criar uma atmosfera tão tensa, eles conseguiam estabelecer sua imagem de autoridade de forma eficaz. Além de aproveitar a oportunidade para observar as expressões sutis e os estados psicológicos de todos os presentes na reunião. O tempo passava minuto a minuto, e os ponteiros do relógio apontavam lentamente para as 9 horas. Nesse instante, uma sombra negra surgiu repentinamente no escritório como um fantasma. Era um ninja da Anbu vestido com roupas pretas justas e usando uma máscara. O ninja Anbu caminhou rapidamente até o lado de Hiruzen Sarutobi, inclinou-se e sussurrou algumas palavras em seu ouvido. Após ouvir o relatório da Anbu, Hiruzen Sarutobi, que mantivera os olhos fechados até então, abriu-os lentamente. Os cantos de sua boca se curvaram levemente em um sorriso quase imperceptível, e seu olhar percorreu todos os presentes enquanto ele perguntava suavemente, todos estão aqui? O escritório estava tão silencioso que se podia ouvir o som de um alfinete caindo, e a atmosfera estava excepcionalmente tensa. Em meio a esse silêncio sepulcral, uma voz alta e clara irrompeu subitamente. Os representantes do clã Uchiha, Uchiha Hirotomo e Uchiha Ryun, chegaram. A voz ecoou pelo escritório como um sino retumbante. Quem falou foi o próprio Uchiha Ryun. Ao ouvirem isso, todos ficaram com expressões de confusão e perplexidade. Pensaram entre si, o Hokage não consegue ver quem entra? Por que se dar ao trabalho de anunciar? No entanto, esses pensamentos foram passageiros, pois logo alguns perceberam que as coisas poderiam não ser tão simples. Os olhos de Naralumin brilharam subitamente, e sua expressão anti-séria foi instantaneamente substituída por um sorriso malicioso. Então ele ergueu levemente os cantos da boca e imitou o tom de Uchiha Ryun, dizendo, os representantes da Ino Shikasho, Naralumin, Yamanaka Kumokai e Akimichi Torifu, chegaram. Assim que ele terminou de falar, risos baixos percorreram a sala, embora mais pessoas olhassem para Naralumin pensativamente. Naralumin deu uma risadinha interna pensando, como esperado de Ryun. Esta simples frase não serve apenas para anunciar quem está aqui. É também uma declaração de posição. Nesse instante, Hiruzen Sarutobi, que estava sentado à mesa, sorriu e acenou com a cabeça. Em seguida disse aos recém-chegados, venham, chefe do clã Hirotomo, Ryun e Lumin, sentem-se na frente. Não fiquem tão longe. Assim que Hiruzen Sarutobi terminou de falar, Uchiha Hirotomo, Uchiha Ryun e Naralumin caminharam até os assentos da frente e se sentaram um após o outro. Todos os olhares estavam fixos neles, repletos de emoções complexas, alguns curiosos, outros duvidosos, e alguns até mesmo cautelosos. Por um instante, o escritório ficou tomado por uma atmosfera tensa e delicada, como se um confronto acirrado estivesse prestes a acontecer. Tsunade também se pronunciou. Sensei Tsunade, Orochimaru e Jiraiya também chegaram. Hiruzen Sarutobi acenou com a cabeça e fez um gesto para eles. Venham, sentem-se. Tsunade sorriu e caminhou até Uchiha Ryun, sentando-se na cadeira ao lado dele. Agora, todos entendiam.
Hiruzen Sarutobi estava perguntando quais clãs estavam dispostos a ficar ao seu lado. Atualmente, os clãs Uchiha e Inushikasho faziam parte da facção Hokage, um era um clã nobre milenar, enquanto o outro era o clã mais habilidoso em fazer apostas. Tsunade e os outros eram alunos de Hiruzen Sarutobi. Ainda havia muitos lugares disponíveis, mas os assentos da frente estavam ficando cada vez mais escassos. Enquanto os chefes dos clãs hesitavam, Hyuga Sekijo se pronunciou. Hyuga Sekijo e meu filho mais novo, Hyuga Yashi, chegaram. Hiruzen Sarutobi sorriu e acenou com a cabeça. Por favor, sente-se. Ele gesticulou para os assentos restantes na frente. Hyuga Sekijo assentiu com a cabeça e sentou-se. Vendo que tanto o clã Uchiha quanto o Hyuga haviam declarado sua posição, os outros clãs seguiram o exemplo um a um. Hiruzen Sarutobi deu um leve sorriso e até lançou ao Uchiha Ryun um olhar que dizia, muito bem. Uchiha Ryun sorriu de canto e assentiu em resposta. Após cada clã declarar sua posição e tomar seus lugares, Hiruzen Sarutobi discursou. Primeiramente, como Hokage, gostaria de agradecer a todos os clãs por enviarem seus ninjas para lutar na Terra da Chuva. Esta vitória pertence a todos. Nara Lumin foi o primeiro a aplaudir, sorrindo enquanto olhava para Uchiha Ryun. Uchiha Ryun entendeu e também começou a aplaudir. Sob a liderança desses dois, os outros também começaram a aplaudir. Os aplausos duraram 3 minutos antes de Hiruzen Sarutobi sorrir e fazer um gesto para que todos parassem. Só então os aplausos foram diminuindo gradualmente. Hiruzen Sarutobi falou novamente. Originalmente, recompensas públicas seriam concedidas a cada clã. No entanto, ontem à noite recebi um relatório secreto. Enquanto falava, sua expressão se tornou sombria. A Vila da Areia já mobilizou tropas e está avançando em direção a Konoha. Com a guerra iminente, devemos primeiro registrar os méritos anteriores e adiar as recompensas para depois desta batalha. Alguém se opõe? Todos balançaram a cabeça negativamente. Quem se oporia numa hora dessas? Com o ataque da Vila da Areia iminente, lidar com eles era a prioridade máxima. Hiruzen Sarutobi assentiu levemente em reconhecimento antes de dizer lentamente, já que ninguém tem objeções, convido a todos a compartilharem livremente suas opiniões sobre a atual situação da guerra. Assim que ele terminou de falar, Tsunade se levantou abruptamente. Com uma expressão grave, ela olhou para Hiruzen Sarutobi e disse solenemente, Sensei, com base na minha experiência pessoal no campo de batalha na Terra da Chuva, acredito que devemos aumentar o número de ninjas médicos designados para as unidades de combate. Cada esquadrão de 3 homens deve ter pelo menos um ninja médico. Isso reduzirá muitas baixas. Ao ouvir isso, Hiruzen Sarutobi franziu a testa. Era sabido que ninjas médicos eram raros em todas as nações. Se esses valiosos ninjas médicos fossem designados para esquadrões e encontrassem inimigos poderosos, poderiam ser facilmente mortos. Essa abordagem foi realmente inadequada. Hiruzen Sarutobi balançou levemente a cabeça, rejeitando a proposta de Tsunade, e respondeu sem rodeios. Tsunade, suas intenções são boas, mas dada a situação atual, esse método não é viável. Tsunade ficou atonita por um momento antes de abaixar a cabeça, com um traço de decepção e frustração no rosto. Nesse instante, Uchiha Ryun, que havia permanecido em silêncio até então, levantou-se repentinamente e declarou, Lord Hokage, acredito que a proposta da senhora Tsunade seja bastante razoável. Hiruzen Sarutobi claramente não esperava que Uchiha Ryun apoiasse a opinião de Tsunade e ficou momentaneamente atônito. Após recuperar a compostura, franziu levemente a testa e perguntou, Ryun, então me diga, o que exatamente torna essa proposta viável? Não apenas Hiruzen Sarutobi, mas todos os chefes de clã e futuros herdeiros voltaram seus olhares para Uchiha Ryun, curiosos para saber o que ele diria. Capítulo 36. Médico de campo de batalha. Uchiha Ryun ignorou completamente os olhares estranhos das pessoas ao seu redor. Com uma expressão séria e solene, ele falou, Hokage-sama, acredito que o motivo pelo qual o senhor rejeitou a proposta de Tsunade-sama seja a preocupação com o número de ninjas médicos e seu desempenho em batalha, certo? Ao ouvir isso, Tsunade ficou paralisada por um momento ponderando em silêncio. É verdade. Por que ela não tinha pensado nisso? Afinal, nem toda ninja médica era como ela, capaz tanto de entrar em combate quanto de curar com maestria. A maioria dos ninjas médicos só era proficiente em cura e não sabia nada sobre combate. Nesse momento, Hiruzen Sarutobi, sentado à cabeceira da sala, assentiu lentamente em concordância com o argumento de Uchiha Ryun e respondeu, Ryun está correto. Como você disse, a capacidade de combate geral dos ninjas médicos de Konoha é de fato relativamente fraca. Em vez de enviar esses ninjas médicos não combatentes para a linha de frente com os esquadrões, seria melhor mantê-los na retaguarda, concentrando-se exclusivamente no tratamento de camaradas feridos. Dessa forma, podemos maximizar a segurança de nosso pessoal, permitindo também que os ninjas médicos utilizem plenamente sua expertise. Uchiha Ryun assentiu levemente mais uma vez antes de mudar de assunto. No entanto, Hokage-sama, em relação a este assunto, o senhor considerou os 2 cenários possíveis a seguir. Ah, é? Por favor, explique melhor, perguntou Hiruzen Sarutobi com interesse. Ele sabia muito bem que Uchiha Ryun não era apenas inteligente e socialmente habilidoso. O que mais o impressionava era seu extraordinário raciocínio tático. Embora Tsunade e os outros não o tivessem informado explicitamente sobre o comando de Uchiha Ryun em batalha, nada poderia permanecer completamente oculto, especialmente de alguém com a rede de inteligência de Hiruzen.
Como tal notícia poderia passar despercebida por ele? No entanto, o motivo pelo qual Hiruzen permaneceu em silêncio e não expôs o assunto foi principalmente porque a beneficiária desse incidente foi sua amada aluna, Tsunade. Além disso, como o próprio Uchiha Ryun havia tacitamente permitido isso, Hiruzen naturalmente não tinha motivos para interferir. Enquanto ouvia Uchiha Ryun falar, Hiruzen prestava total atenção, sem perder uma única palavra. A expressão de Uchiha Ryun permaneceu calma enquanto ele explicava lentamente. Primeiro, vamos considerar o primeiro cenário possível. Shinobi gravemente feridos que não forem levados prontamente a ninjas médicos para tratamento podem ter seus ferimentos, que poderiam ter sido curados com a técnica da palma mística, agravados a ponto de a amputação se tornar a única opção para salvar suas vidas. Pior ainda, alguns camaradas que poderiam ter sobrevivido com tratamento oportuno podem acabar sem salvação devido a atrasos. Hiruzen assentiu levemente com a cabeça em sinal de reconhecimento, pois situações como essa eram muito comuns no brutal campo de batalha. Apesar de ser um veterano experiente que compreendia bem essas circunstâncias, muitas vezes se sentia impotente diante da dura realidade da guerra. Em seguida, vamos discutir a segunda possibilidade. Se o inimigo ignorar todas as fronteiras e lançar um ataque frontal simulado enquanto secretamente lidera uma grande força para invadir a base do nosso ninja médico, quem seria capaz de resistir a um ataque tão devastador? Pensem nisso, pessoal. Se isso acontecer, quem se apresentaria para defender contra um ataque desses? Um estrondo alto ecoou, como se um trovão tivesse rasgado o céu, assustando todos os presentes. O primeiro cenário, embora problemático, ainda estava dentro do esperado. No entanto, o segundo cenário nunca havia ocorrido antes. Se ocorresse, as consequências seriam inimagináveis, provavelmente todos os ninjas médicos pereceriam. Os ninjas médicos eram uma parte crucial do sistema de combate. Eles tinham a responsabilidade de tratar os feridos e manter a força de combate. Sem esses curandeiros, que destino trágico aguardaria os shinobi que lutavam na linha de frente? A resposta era óbvia. Mesmo uma lesão leve poderia se tornar fatal sem tratamento oportuno. Nesse caso, o inimigo poderia simplesmente se envolver em uma guerra de desgaste prolongada. Não importava quão fortes fossem as forças de Konoha ou quão habilidosas fossem suas táticas, elas inevitavelmente seriam levadas à derrota. Hiruzen ficou atônito. Ele olhou para Uchiha Ryun com um brilho nos olhos. Ryun, você está dizendo que a proposta de Tsunade pode mitigar os riscos apresentados por esses dois cenários? Uchiha Ryun sorriu e assentiu. Exatamente. Precisamente porque os ninjas médicos não têm habilidade de combate, eles precisam de proteção contra shinobi de combate. Designá-los para esquadrões é a melhor solução. Com companheiros de equipe para protegê-los, os membros feridos do esquadrão podem receber tratamento imediato, criando um ciclo sustentável que prolonga a resistência em combate do esquadrão. Além disso, se os ninjas médicos estiverem dispersos entre os esquadrões, não há necessidade de se preocupar com ataques inimigos aos acampamentos médicos. Depois de dizer isso, Uchiha Ryun olhou para Tsunade e lhe deu uma piscadela brincalhona. Os lábios de Tsunade se curvaram num sorriso, seu coração transbordando de alegria. Ryun a havia defendido na frente de todos. Mas sua mente era realmente afiada. Tudo o que ele dizia era claro e certeiro. Hiruzen então começou a considerar cuidadosamente o raciocínio de Uchiha Ryun. Enquanto isso, um homem de cabelos brancos num canto ficou paralisado, observando Uchiha Ryun e Tsunade trocarem sorrisos. Ele não pôde deixar de se arrepender de não ter falado antes. Este homem era o gênio shinobi que dominou a técnica de transformação espiritual, Katudan. Hiruzen voltou seu olhar para Uchiha Ryun, mas percebeu que ele estava sorrindo para Tsunade. Sua expressão tornou-se ligeiramente estranha. Ryun, você tem certeza de que está defendendo essa proposta apenas porque é viável? Será que esses dois estavam namorando? TSC, um Senju e um Uchiha? Será que Lady Mito aprovaria? Hiruzen refletiu consigo mesmo. Uchiha Ryun fez uma pausa e então assentiu firmemente. Sim, tenho certeza. Na história original, a proposta de Tsunade permaneceu em vigor mesmo na era Boruto, comprovando sua viabilidade. Chiyo de Tsunagakure é especialmente habilidosa em ataque surpresa. Ela bem poderia ter como alvo nosso acampamento médico na retaguarda, acrescentou Uchiha Ryun casualmente. Na verdade, Chiyo havia feito exatamente isso, provavelmente durante a Segunda Guerra. Foi por causa desse incidente que Konoha posteriormente adotou a proposta de Tsunade, implementando a regra de que cada esquadrão deveria incluir um ninja médico. Após um momento de reflexão, Hiruzen declarou, muito bem. Os dois cenários descritos por Ryun, embora inéditos, não podem ser ignorados. Ele então se virou para Tsunade. Tsunade, com relação ao sistema de ninjas médicos, quero ver uma versão completa das regulamentações até amanhã. Tsunade sorriu. Entendido, sensei. Ela se sentiu revigorada, com certeza terminaria isso esta noite. E talvez pudesse pedir a opinião de Ryun. Uchiha Ryun esboçou um leve sorriso. Parecia que Hiruzen havia se convencido e estava pronto para implementar o sistema. Capítulo 37. O comandante em chefe de Konoha, Danzo Shimura. Agora vamos discutir como nos defender do ataque de Tsunagakure. Hiruzen Sarutobi tossiu 2 vezes, então olhou para seu velho amigo Danzo. Danzo Shimura compreendeu o olhar de seu camarada e deu um passo lento à frente.
Hiruzen, estou disposto a liderar as tropas para repelir as forças invasoras de Tsunagakure. Dentre os presentes, quem não se dirigiria a Hiruzen Sarutobi respeitosamente como Okage-sama? Apenas Danzo, o companheiro de equipe e amigo mais próximo do Okage. Naquela época, Danzo Shimura estava no auge de sua beleza, com o rosto no ápice de sua forma. Seu rosto era resoluto, a franja uniformemente dividida de cada lado da bandana. Seu belo rosto era quase impecável, com apenas uma cicatriz no queixo que não diminuía sua aparência, mas, ao contrário, adicionava uma aura fria e severa. Hiruzen Sarutobi sorriu. Dentre os conselheiros do atual Okage, aquele que ele mais valorizava era seu bom amigo Danzo Shimura, leal a Konoha e formidável em batalha. O único inconveniente era que ele havia herdado o preconceito do professor contra os Uchiha, frequentemente dizendo coisas como aqueles pirralhos Uchiha inerentemente maus. Em particular, agora que os Uchiha haviam escolhido se aliar a eles, eram aliados. Hiruzen precisava encontrar uma maneira de mudar a mentalidade de seu velho amigo. Mas por ora, a prioridade era nomear um comandante para o exército, já que Tsunagakure já havia se mobilizado e a guerra era iminente. No entanto, ele não podia propor Danzo diretamente para o cargo. Então, Hiruzen fingiu ponderar enquanto sutilmente sinalizava para Uchiha Hirotomo e Uchiha Ryun com o olhar. Eu te tratei bem antes. Agora é a sua vez de retribuir o favor, certo? Uchiha Ryun sorriu levemente. Okage-sama, ninguém é mais adequado para comandar esta guerra do que Lord Danzo. O senhor precisa supervisionar a situação geral da retaguarda. Lord Danzo não era apenas seu companheiro de equipe, mas também um discípulo direto do segundo Okage. Ninguém é mais qualificado do que ele para liderar esta campanha contra Tsunagakure. Embora Ryun tivesse algumas reservas em relação a Danzo, ele não podia ignorar a dica do Okage. Uchiha Hirotomo assentiu em concordância. Isso mesmo. Eu apoio a opinião de Ryun. Em seguida vieram o trio Ino-Shikasho e depois, os clãs que estiveram próximos dos Uchiha e de Ino-Shikasho desde o período dos reinos combatentes. O clã Kurama, clã Aburame, clã Inuzuka, clã Yui, clã Gekko. O clã Hyuga e seus clãs aliados, vendo que mais da metade dos principais clãs presentes haviam manifestado seu apoio, naturalmente não permaneceram em silêncio. Assim, quase todos os clãs proeminentes presentes apoiaram Danzo como comandante militar. Danzo Shimura lançou um olhar profundo para Uchiha Ryun, mas logo em seguida voltou-se para encarar Hiruzen Sarutobi. Hiruzen fingiu ponderar antes de sorrir. Danzo, já que todos o recomendam como comandante, eu nomeio. Mas você está confiante? Isso era apenas uma formalidade. Se ele entregasse muito rápido, pareceria apressado. Então, ele precisava que Danzo fizesse uma declaração para todos. Liderarei as forças de Konoha para esmagar a arrogância de Tsunagakure. Os lábios de Danzo Shimura se curvaram em um sorriso, exalando o vigor de seus dias de juventude. Ao perceber que o momento era oportuno, o sorriso de Hiruzen Sarutobi se alargou, embora ele rapidamente tenha reconstituído sua expressão para uma mais séria. Ele bateu na mesa e se levantou. Declaro Danzo Shimura como comandante em chefe de Konoha para a guerra contra Tsunagakure. Todos vocês devem seguir suas ordens e lutar bravamente. Quando chegar a hora, celebrarei suas conquistas. Qualquer um que desobedecer às ordens ou agir de forma imprudente enfrentará punição militar, sem exceções. A voz de Hiruzen era alta e firme, causando arrepios nos presentes. Uchiha Ryun assistia a essa versão de Hiruzen Sarutobi com admiração. No anime, o idoso Hiruzen tomava decisões ruins, demonstrando fraqueza diante de ameaças externas, mas sendo implacável com dissidências internas. Mas o Hiruzen à sua frente era um verdadeiro monarca shinobi, decisivo e inflexível. Se você ousasse atacá-lo, ele revidaria sem hesitar, garantindo que você aprendesse a lição. O que teria causado uma mudança tão drástica em Hiruzen Sarutobi? Ryun ponderou antes de perceber: poder e idade. Uma vez que alguém experimentava o fascínio do poder, jamais queria largá-lo. A corrupção se seguia e com a velhice vinha o medo da morte, minando a ousadia da juventude. Uchiha Ryun balançou a cabeça, afastando esses pensamentos. A prioridade imediata era a guerra contra Tsunagakure. Se ele se lembrava corretamente, muitos eventos significativos se desenrolariam nesta guerra. Navaki tropeçando em etiquetas explosivas, Katodan sendo assassinado no acampamento, a presa branca superando Chiyo, o ataque noturno de Chiyo ao acampamento médico. Ele ficou momentaneamente perdido em pensamentos. Assim que Hiruzen terminou seus comentários formais e encerrou a reunião, Ryun se levantou para sair, mas Tsunade o segurou pelo braço. Ryun, aonde você vai? O sensei acabou de dizer que você, eu, Orochimaru, Jiraiya e Lord Danzo precisamos ficar para uma discussão mais aprofundada. Tsunade pareceu confusa, mas percebeu que ele estava distraído. Ryun voltou a si de repente. Ah, certo. Ele estava tão absorto em seus pensamentos que perdeu a maior parte da reunião. Tsunade suspirou. Uchiha Hirotomo aproximou-se com uma risadinha e curvou-se diante dela. Lady Tsunade, deixe o Ryun em suas mãos. Voltarei primeiro. Claro, tio Hirotomo. Não se preocupe. Embora Tsunade não tivesse se importado muito com os Uchiha antes, Ryun agora era um ancião do clã. Por amor a ele, ela podia chamar Hirotomo de tio, não lhe custava nada. Hirotomo deu uma risadinha e lançou um olhar significativo para Ryun. Estarei esperando no clã. Deu seu melhor. Ryun deu um sorriso irônico. Orochimaru e Jiraiya, que tinham mais ou menos a mesma idade que Ryun, também se aproximaram de Tsunade e Ryun.
já que eram colegas de classe e tinham muito assunto para conversar. Jiraiya coçou a cabeça sem jeito, enquanto Orochimaru permaneceu inexpressivo. Assim que a sala de reuniões ficou praticamente vazia, os Zanbu fecharam as portas novamente. Hiruzen passou um braço pelos ombros de Danzo e sorriu para os 4. Meu velho amigo, estes 4 são os delegados que estou deixando para você. Danzo franziu a testa. O que, Hiruzen? Você não confia em mim? Está mandando esses novatos para me supervisionar? Os 3, Tsunade, Orochimaru e Jiraiya, pareciam desconfortáveis, enquanto Uchiha Ryun permanecia calmo, com um leve sorriso no rosto. Claro que não. Diga-me, meu velho amigo, como eu o tratei? Hiruzen riu e deu um tapinha no ombro de Danzo. Danzo bufou. Ele estava orgulhoso, mas sabia exatamente como Hiruzen o havia tratado. Estava apenas irritado por ter sido designado para lidar com um bando de crianças inexperientes. Capítulo 38. A estratégia de Ryun, incomparável através dos tempos. Hiruzen Sarutobi exibiu um sorriso gentil e afável enquanto dizia alegremente: Você deve saber o quão brilhantemente a guerra na Terra da Chuva foi travada, não é? Ao ouvir isso, Danzo Shimura assentiu imediatamente e respondeu: Claro que sei. Devo dizer que sua discípula Tsunade realmente tem a postura de uma grande general. Ela sabe avaliar a situação e ponderar os prós e os contras. Uma pessoa assim é mais do que qualificada para servir como vice-general. Enquanto falava, ele expressou abertamente essa avaliação na frente de todos os presentes, sem hesitar. Então, Danzo Shimura continuou compartilhando seus pensamentos. Também ouvi dizer que Jiraiya e Orochimaru tiveram um desempenho louvável nesta longa campanha. Não tenho objeções a eles também. No entanto, nesse momento seu tom mudou repentinamente. Ele encarou Hiruzen Sarutobi com um olhar agressivo e exigiu: Quanto àquele pirralho do clã Uchiha, Hiruzen, o que exatamente você está pensando? Naquela época, Danzo Shimura ainda não tinha a organização raiz como sua fonte de informações, portanto, as informações que ele possuía eram muito menos abrangentes do que as de Hiruzen Sarutobi. Por causa disso, ele ainda acreditava firmemente que essa vitória foi alcançada unicamente pela liderança dos 3 discípulos queridos de Hiruzen no campo de batalha. Diante do questionamento agressivo de Danzo, os 3 jovens shinobi que estavam por perto ficaram imediatamente furiosos. Tsunade, com sua personalidade impetuosa e direta, mal conseguia conter a raiva e estava prestes a retrucar quando, de repente, se deparou com o olhar severo de Hiruzen. Sob aquele olhar, Tsunade, embora relutante, acabou por engolir as suas palavras. Nesse momento, Uchiha Ryun acariciava suavemente os longos e macios cabelos de Tsunade, seus movimentos delicados e meticulosos, como se estivesse consolando um gatinho assustado. Seus dedos deslizaram levemente por entre os fios de cabelo dela, transmitindo uma força suave que silenciosamente a incentivava a não agir precipitadamente e a manter a calma. Quanto ao próprio Uchiha Ryun, sua expressão permaneceu inalterada, seu rosto calmo enquanto observava tudo se desenrolar diante dele, como se o ruído e a tensão ao redor não tivessem nada a ver com ele. Seu comportamento era sereno, como de um observador externo acompanhando silenciosamente o desenrolar da situação. Hiruzen Sarutobi, sentado nas proximidades, observou a cena e assentiu levemente com satisfação. Sua admiração por Uchiha Ryun aumentou ainda mais. Esse jovem conseguiu manter-se tão firme e metódico numa situação tão complicada, um talento verdadeiramente raro. Com um sorriso, Hiruzen estendeu a mão e puxou Danzo para se sentar ao seu lado. Então, acenou para Uchiha Ryun e o chamou calorosamente. Uchiha Ryun, vem aqui. Uchiha Ryun, ao ouvir a convocação do Hokage, assentiu sem hesitar e caminhou firmemente em direção a Hiruzen. Ao se aproximar, o sorriso de Hiruzen se alargou. Ele se virou para Danzo e disse: Danzo, você sabia que durante a guerra na Terra da Chuva, as estratégias de guerra prolongada, corte das linhas de suprimento inimigas e emboscadas contra os ninjas da chuva foram todas concebidas pelo clã Uchiha Ryun? Ao ouvir isso, Danzo, que estava um tanto indiferente, de repente enrijeceu, sentando-se ereto. Seus olhos se arregalaram em descrença enquanto encarava Uchiha Ryun, tomado por dúvida e choque. Contudo, visto que essas palavras partiram da boca de Hiruzen, não havia como serem falsas. Com isso em mente, Danzo examinou mais uma vez o jovem aparentemente comum, porém profundamente notável, à sua frente. O que o intrigava era, se tudo aquilo era obra de Uchiha Ryun, por que ele não reivindicou crédito e em vez disso atribuiu as conquistas a Tsunade, Jiraiya e Orochimaru? Será que ele tinha algum motivo oculto? Pensando nisso, o olhar de Danzo tornou-se frio novamente enquanto ele encarava Uchiha Ryun. Percebendo isso, Uchiha Ryun sorriu levemente e acenou com a cabeça em resposta, o que só irritou ainda mais Danzo. Hiruzen, agora intrigado, perguntou: Ryun, por que você não quis levar o crédito? Danzo também olhou para Uchiha Ryun. Seus olhos eram como uma régua, ele conseguia perceber se alguém estava mentindo num relance. Então, seu pirralho Uchiha é inerentemente maligno, se você ousar mentir, eu vou te reduzir a pó. Seu olhar tornou-se gélido, seus lábios se curvaram como se ele estivesse encarando não um aliado, mas um criminoso. Danzo, controle sua expressão. Hiruzen suspirou internamente. Por que seu velho amigo sempre perdia a compostura quando se tratava do clã Uchiha? O que os Uchiha fizeram para você? Uchiha Ryun sorriu levemente. Este era de fato o Danzo que ele conhecia. Ele suspirou e disse: Primeiro Lady Tsunade me salvou quando eu tinha acabado de despertar meu Sharingan durante o discurso pré-guerra do Hokage. Mais tarde, Lady Mito também cuidou muito bem de mim.
Na época eu tinha alguns conflitos com o clã Uchiha e não queria chamar a atenção, então dei a maior parte do crédito à Lady Tsunade, ela precisava mais do que eu. Quanto ao Lord Orochimaru e ao Lord Jiraiya, eles executaram as táticas que eu propus graças às suas próprias habilidades de liderança. Portanto, o mérito é deles. Eu apenas ofereci algumas sugestões. Uchiha Hyun falou calmamente. Hiruzen assentiu. Que bom garoto. Um pilar de Konoha. E o mais importante, ele sabia quando avançar e quando recuar, buscando não a fama, mas apenas a contribuição. Danzo ficou surpreso. Ele percebeu que Uchiha Hyun parecia estar dizendo a verdade, sua expressão e tom eram calmos, como se estivesse discutindo algo trivial. Ele tinha certeza de que Uchiha Hyun não estava mentindo e realmente não se importava com o crédito como havia dito. Isso deixou Danzo perplexo. Se fosse ele, jamais abriria a mão do crédito, mas o proclamaria aos 4 ventos. Hiruzen riu de coração. As estratégias de Hyun são incomparáveis ao longo dos tempos. Em toda a história do mundo ninja, ninguém o superou na liderança de tropas e no emprego de táticas. Hiruzen elogiou sinceramente. Não me atrevo a aceitar tais elogios, Lord Hokage. O Uchiha Hyun sempre será o Uchiha Hyun de Konoha, sempre seu apoiador. O Uchiha Hyun aproveitou o momento para declarar sua lealdade, o que agradou ainda mais a Hiruzen. Danzo bufou friamente e se virou. Ele admitiu que aquele pirralho Uchiha tinha alguma habilidade. Hiruzen então disse a Danzo, velho amigo, o que você acha de Hyun servir como seu vice? Seu tom era provocativo. Danzo engasgou. Aceitável, eu acho. Hiruzen assentiu com a cabeça e voltou-se para o Uchiha Hyun. Hyun, para a próxima guerra contra Tsunagakure, espero que você possa ajudar meu velho amigo aqui, assim como fez contra os ninjas da chuva, oferecendo seus conhecimentos estratégicos. A expressão de Hiruzen agora era calma. Ele havia deixado suas intenções claras, queria que o Uchiha Hyun ajudasse seu velho amigo a obter conquistas militares. Danzo também olhou para ele. Ele sabia que o Uchiha Hyun era talentoso e que seu velho amigo o estava ajudando, o que o comoveu um pouco. O Uchiha Hyun ponderou sobre a situação atual antes de finalmente assentir. Farei o meu melhor para ajudar o Lord Danzo. Capítulo 39. As tropas de Suna. Comandante Tio, posso perguntar o que estamos fazendo aqui? Perguntou uma shinobi. Seus cabelos eram verde escuros e espetados para cima, com mechas castanho-amareladas pendendo como pingentes em ambos os lados da testa. Ela tinha uma figura perfeita, pele clara e uma beleza estonteante. Provavelmente, todos conseguiriam adivinhar quem ela era. Pakura, o orgulho de Tsunagakure, uma gênia que fundiu as naturezas do vento e do fogo para criar a liberação de calor. Naquela época, ela tinha apenas cerca de 20 anos, mas suas reservas de chakra já haviam atingido o nível Jonin. Inicialmente, Tio não queria responder, pois o que eles estavam prestes a fazer era armar uma emboscada na rota que Konoha deveria seguir, plantando armadilhas explosivas. Quanto menos pessoas soubessem disso, melhor. Nesse instante, ela franziu levemente a testa e virou a cabeça para olhar para a shinobi que falava. Ao ver que era Pakura, sua expressão se suavizou. Ah, Pakura. Haha, essa velha está levando vocês todas para armar armadilhas. Armadilhas. Não é um pouco tarde demais para armar armadilhas agora? Afinal, Konoha não é boba. Pakura ficou um tanto confusa. Tio sorriu. Neste momento, Konoha acaba de conquistar uma grande vitória. Suas mentes estão estáveis. Se houver comandantes descuidados, poderemos obter resultados inesperados. Os olhos de Pakura brilharam. Sim, o orgulho precede a queda. Todos entendem esse princípio, mas o problema continua se repetindo. Isso confirma aquele ditado. O que foi, isso é o que será. O que foi feito, isso se fará novamente. Não há nada de novo debaixo do sol. Pakura assentiu com a cabeça e em seguida não fez mais perguntas. Seguiu Tio e começou a trabalhar seriamente. Tio também assentiu com a cabeça, olhando para Pakura com gentileza nos olhos. Atualmente, o Kazekage de Tsunagakure era o mais forte. Ele tinha 2 discípulos. Um era Pakura, mestre da liberação de calor, e o outro era Rasa, mestre da liberação de magnetismo. Pakura era mais próxima dos anciãos, enquanto Rasa era mais próxima do povo comum. Como membro do conselho de anciãos, Tio naturalmente gostava mais de Pakura. Aquele rapaz Rasa era como um hipócrita, sempre falando do povo e negando as contribuições de seus antecessores. Pensando nisso, Tio balançou a cabeça. As tropas continuaram marchando, tentando chegar ao local o mais rápido possível para camuflar melhor as armadilhas com etiquetas explosivas. Konoha. Todos saíram da sala de reuniões. Uchiha Hyun chamou Tsunade. Suna. Tsunade virou a cabeça, olhando para Uchiha Hyun com felicidade. Não apenas porque ele a havia apoiado quando ela fez sua sugestão, mas também porque o professor havia reconhecido suas habilidades. Hyun usou seus próprios talentos para ganhar o reconhecimento e o respeito dos superiores. Isso era o mais valioso. Isso também significava que Hyun agora fazia parte do círculo íntimo de Konoha. Sempre que havia uma guerra, as pessoas se lembravam de Uchiha Hyun. Seu status havia aumentado consideravelmente. Hyun, há alguma coisa? Perguntou Tsunade com os olhos se curvando em um sorriso encantador. Uchiha Hyun sorriu. Sim, há algo. Algo muito importante. Posso conversar sobre isso quando voltar para sua casa? Tsunade se assustou, mas logo sorriu. Claro. Então, virou-se para Jiraiya e Orochimaru. Vocês dois vêm? Jiraiya hesitou, depois forçou um sorriso e coçou a cabeça. Vou passar. O grande sábio sapo de repente me disse para ir ao Monte Myoboku.
Orochimaru estalou a língua e balançou a cabeça. Tenho algumas pesquisas para fazer ultimamente, então não irei. Após dizer isso, Jiraiya se teletransportou para longe, enquanto Orochimaru usou a técnica de cintilação corporal para deixar o local. Sem ver ninguém por perto, Tsunade deu um passo à frente e envolveu o braço de Uchiha Ryun com os seus, pressionando sua maciez contra ele. Ela sorriu. Vamos. Uchiha Ryun ficou surpreso, mas depois riu. Certo. Liderados por Tsunade, eles começaram a caminhar em direção às terras do clã Senju. No prédio do Hokage, Hiruzen Sarutobi deu uma longa tragada em seu cachimbo e exalou. Ele viu Uchiha Ryun e Tsunade caminhando juntos, em clima de intimidade. Ele suspirou. Jiraiya, parece que você não tem chance. Ele então balançou a cabeça e voltou ao seu lugar para continuar revisando os documentos. Uchiha Ryun aproveitou a oportunidade para perguntar ao sistema. Sistema, vocês têm algum equipamento à prova de explosão? Jin. Solicitação do anfitrião recebida. Buscando na loja. Jin. Traje à prova de explosões 2090. Bloqueia todo o dano de explosões e possui defesa máxima, capaz de resistir a 3 ataques de oponentes de nível Kage. Custo, 10.000 pontos. O anfitrião deseja comprar? Ao ver o preço, o coração de Uchiha Ryun estremeceu. Ele não esperava que aquilo existisse. Mas o preço? Ele voltou à realidade de repente, olhando para o sorriso radiante de Tsunade, sua figura atraente e seus amplos. Bem, ele decidiu. Ele tinha que comprar isso. O campo de batalha estava cheio de perigos. Apenas avisar seu cunhado poderia não ser suficiente. Então ele pensou, comprar. O sistema ficou mais animado. Jin. Parabéns, anfitrião, por obter o traje à prova de explosões 2090. Ele pode ser retirado e ajustado perfeitamente ao tamanho da pessoa que você imaginar. Pontos restantes. Jin. Parabéns, anfitrião, por gastar mais de 10.000 pontos. Conquista desbloqueada. Gastador. Recompensa. Talento aleatório. Jin. Desenho de talento em andamento. Desenho concluído. Recompensa. Talento espaço-temporal não desenvolvido. Uchiha Ryun só sentiu que o dinheiro foi bem gasto depois de ver o talento recompensado. Ele pensou, cunhado, desta vez eu protegerei sua vida. Seu humor melhorou e os cantos de sua boca se curvaram para cima. Logo, ele e Tsunade chegaram às terras do clã Senju. Os guardas do clã Senju viram a jovem retornar, carregando. Bem, Uchiha Ryun. Então estava tudo bem. Um abriu o portão, enquanto o outro foi relatar. Antes que os dois chegassem à porta, Uzumaki Mito apareceu ali. Ao avistarem Uzumaki Mito, os dois aceleraram o passo. Vovó. Tsunade chamou, mas não soltou o braço de Uchiha Ryun. Uzumaki Mito assentiu com a cabeça com um olhar um tanto provocador. Uchiha Ryun tossiu 2 vezes. Tsunade então olhou para Uchiha Ryun. O que havia de errado? Uchiha Ryun disse sem jeito, arme. Braço? Tsunade percebeu que seus braços ainda estavam em volta de Uchiha Ryun e rapidamente o soltou, olhando para sua avó. Vovó, eu não estava. É que o Ryun acabou de falar por mim. Antes que Tsunade pudesse terminar, Uzumaki Mito a interrompeu. Suna, entre primeiro. Tenho algo a dizer para Ryun. Uzumaki Mito sorriu. Tsunade queria dizer mais, mas Uzumaki Mito estreitou os olhos, e a pressão da dominância da linhagem sanguínea fez Tsunade morder o lábio e entrar. Não sem antes lançar um olhar preocupado para Uchiha Ryun. Uchiha Ryun deu um leve sorriso. Vovó Mito. Uzumaki Mito assentiu. Venha comigo. Ela então conduziu Uchiha Ryun até o pavilhão no pátio. Uzumaki Mito ergueu a mão direita e uma barreira seladora apareceu. Os arredores se transformaram, com todas as flores e árvores desaparecendo. Tudo ficou dourado. Uzumaki Mito e Uchiha Ryun sentaram-se em bancos de pedra sem dizer uma palavra. Após um tempo, Uzumaki Mito suspirou. Ryun, me diga a verdade. Quais são seus sentimentos por Tsuna? O coração de Uchiha Ryun deu um salto. Embora ele esperasse que Uzumaki Mito perguntasse isso e tivesse preparado muitas respostas, quando chegou a hora de falar, ele ficou muito nervoso. Capítulo 40 – Amor Livre. Uchiha Ryun havia inicialmente elaborado inúmeras respostas inteligentes em sua mente, respostas que vira online. Mas ao se deparar com a realidade, essas palavras pareciam presas em sua garganta, impossíveis de pronunciar. O motivo era simples. Aquelas frases pareciam falsas demais, exageradas demais, completamente incompatíveis com seus verdadeiros sentimentos naquele momento. Nesse instante, Senhora Mito, Uchiha Ryun levantou-se rapidamente, curvando-se respeitosamente. Respirou fundo para se recompor antes de falar. Lady Tsunade não é apenas de uma beleza estonteante, mas também corajosa e gentil. Duvido que exista alguém neste mundo que não adore uma mulher tão maravilhosa. Naturalmente eu não sou exceção. Contudo, a pessoa diante dele não era um indivíduo comum. Era Uzumaki Mito, a portadora do olho da mente divina. Sob o escrutínio dessa habilidade, nem mesmo a menor mentira ou a mais sutil mudança de expressão escapava ao seu olhar penetrante. Diante de uma presença tão avassaladora, Uchiha Ryun sabia que a honestidade era sua única opção. Ao ouvir suas palavras, Uzumaki Mito sorriu levemente e disse suavemente, eu não perguntei se os outros gostam dela. Eu só quero saber sobre você, Uchiha Ryun. Ficar dando voltas assim é um tanto indelicado, não acha? Uchiha Ryun sentiu uma onda de constrangimento, seu rosto corando levemente. Ele forçou uma risada e respondeu, ah, você tem razão, Lady Mito. Claro, eu também gosto muito da Lady Tsunade.
Então, quando pretende pedi-la em casamento? Os lábios de Uzumaki Mito se curvaram levemente enquanto ela falava, suas palavras atingindo como um trovão, sem deixar espaço para preparação. Os olhos de Uchiha Ryun se arregalaram instantaneamente, e seu corpo inteiro congelou no lugar. Ele se perguntou se seus ouvidos estavam lhe pregando peças. Pose? Ele balançou a cabeça vigorosamente, tentando clarear a mente, mas as palavras de Uzumaki Mito continuavam ecoando em sua cabeça. Espere, Lady Mito, não é um pouco cedo demais? Ele gaguejou, com uma fina camada de suor se formando em sua testa. Ele pensou que devia ter entendido errado, ou talvez Uzumaki Mito estivesse brincando. Afinal, ele e Tsunade ainda não estavam na fase do casamento. No entanto, Uzumaki Mito olhou para ele com total seriedade, seus olhos brilhando com determinação. Não é cedo demais. Quando a Shirama e eu nos casamos, mal tínhamos 20 e poucos anos. Além disso, como anciã de Tsunade, se vocês dois realmente gostam um do outro, posso providenciar para que ela fique noiva de você. Ela falava como se fosse a coisa mais natural do mundo, como se tudo já estivesse decidido. Uchiha Ryun franziu a testa por dentro, resmungando baixinho. Como um homem do século XXI, profundamente influenciado por valores modernos, ele simplesmente não conseguia aceitar um casamento arranjado sem uma base emocional. Mesmo que essa fosse a maneira mais rápida de se casar com Tsunade, não era o amor ou o casamento que ele desejava. Lady Mito, com todo respeito, embora eu tenha sentimentos por Tsunade, sinceramente não posso aceitar esse método. Espero sinceramente que Tsunade escolha ficar comigo porque realmente gosta de mim, e não por fatores externos. Se nos casarmos apenas por casar, sem um afeto profundo entre nós, seria uma grande injustiça para ela. Uchiha Ryun respirou fundo e reuniu coragem para expressar seus verdadeiros pensamentos. Enquanto falava, ele olhava diretamente para Uzumaki Mito, seu olhar firme, nem tímido nem culpado, apenas firme e sincero. O coração de Uzumaki Mito estremeceu levemente. Ela não esperava que aquele jovem tivesse opiniões tão singulares. Uma onda de emoção a percorreu, surpreendendo até mesmo alguém tão experiente quanto ela. Com sua percepção aguçada, ela podia sentir claramente que cada palavra dita por Uchiha Ryun vinha do coração. Por causa disso, os cantos de sua boca se ergueram inconscientemente, e um traço de aprovação brilhou em seus olhos. Ela estalou os dedos levemente e disse com um sorriso, Ryun, devo admitir, você me impressionou muito. Assim que ela terminou de falar, a misteriosa barreira que os envolvia se dissipou e os dois reapareceram em suas posições originais. Então, Uzumaki Mito estreitou ligeiramente os olhos e deu uma risadinha. Quanto aos assuntos entre você e Tsunade, não vou interferir muito. No entanto, espero que você a trate com sinceridade. Aquela garota, embora às vezes um pouco lenta e teimosa, tem um coração muito bondoso. Então, se surgirem conflitos no futuro, espero que você seja mais paciente e compreensivo. Ela riu baixinho novamente. Ao ouvir isso, Uchiha Ryun assentiu solenemente. Rapidamente ergueu o braço direito, pressionando o punho cerrado contra o peito, e respondeu seriamente, fique tranquila, Lady Mito. Cuidarei bem da Lady Tsunade. Juro isso pela honra inabalável do clã Uchiha. Seu olhar era firme, como se já tivesse feito um juramento inquebrável. Ao ver o gesto solene e a atitude resoluta de Uchiha Ryun, o sorriso de Uzumaki Mito se alargou. Ela sentiu lentamente reconhecendo sua promessa. Afinal, para um clã antigo e prestigioso como Uchiha, seus votos carregavam um peso imenso e uma força vinculante. Tudo bem, entre comigo. Senão, Tsuna vai começar a se preocupar. Aquela criança. Uzumaki Mito começou a contar histórias divertidas da infância de Tsunade enquanto caminhavam, fazendo Uchiha Ryun tremer de tanto rir. Dentro da casa, Tsunade estava aflita. Eu causei problemas para o Ryun? A vovó entendeu algo errado? Tanto faz. Se a vovó ficar brava, eu só digo que foi uma escolha minha. Com esse pensamento, sua expressão tornou-se determinada. Cerrando os punhos, ela se preparou para sair e encontrar sua avó e Uchiha Ryun. Nesse instante, os dois entraram conversando e rindo, o que surpreendeu Tsunade. Por que a vovó está de tão bom humor hoje? Ela balançou a cabeça. Não importa. Contanto que Ryun esteja bem. Então seus olhos pousaram no belo Uchiha Ryun, e seus lábios se curvaram em um sorriso. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.